Olá, meu nome é Thomas Oliveira e esse é o Cultura Inútil. Hoje eu vim falar de uma série que acabou no último domingo, chamada It, Bem-vindos a Derry. E essa é uma série que eu indico especialmente para quem gosta de terror e para quem gosta do universo do It. Eu, claro, não acredito que alguém que goste do universo não tenha assistido essa série, mas vale aqui a dica, né, porque realmente engrandece muito o universo de It, a coisa, porque a gente teve os dois filmes, né, lá de 2017, se não me engano o outro 2019, que por óbvio uma série, como tem muito mais tempo, consegue desenvolver mais coisas, e aqui a gente tem vários núcleos, né, mas só para situar as coisas direitinho, eu peguei as datas aqui, ó. A série se passa em 1962, 27 anos antes do primeiro filme, e a série mostra as consequências de acontecimentos em 1908 e 1935. E como eu falei, na série tem desenvolvimentos de vários núcleos, né? Tem as crianças, tem os indígenas, tem os militares, tem a própria cidade e a própria história do Pennywise e da família onde a entidade ali, a coisa, se apropriou, né? Já no início da série a gente tem uma abertura ali, uma cena bem grotesca de um parto que é simplesmente uma das cenas, um dos partos mais grotescos e esquisitos que eu já vi, assim. É uma cena que dá muito o tom da série pra gente. E tendo essa cena já no primeiro episódio, a gente não espera que vá ter uma outra cena envolvendo o parto que seja tão grotesca quanto e acaba tendo ali, se não me engano, no segundo ou terceiro episódio. E essa segunda cena ela até tenta superar a primeira ali, mas só chega próxima, assim, ela não chega a conseguir isso. E já no início, a série mata um dos personagens que a gente achava que seriam dos protagonistas, né? Ali ela já dá um tom, além do próprio terror que a série vai mostrar, o tom de que ninguém tá seguro, né? Nem os próprios protagonistas da série. Então, ela dá um recado muito claro dizendo que não é pra gente se apegar nos personagens, o que é muito difícil porque especialmente o núcleo das crianças é impossível a gente não se apegar aos personagens ali, são todos muito queridos, os atores são muito bons. Certamente a gente vai ver mais desses atores em novas produções por aí, porque eles realmente têm muito futuro. Falando do núcleo das crianças, eu quero destacar o Will Hanlon e o Rich, são os meus favoritos. Quero que vocês prestem atenção nesses dois personagens, porque na minha visão, assim, eles acabam sendo o destaque da série, né? Especialmente o personagem do Rich, que é o mais carismático, é o mais querido de todos. É impossível a gente não se divertir e não se apegar nesse personagem, ele realmente é muito bom. E já falando do Will, ele tem uma família que tem um desenvolvimento muito grande dentro da série, porque o pai do Will, ele é o Major Leroy Hanlon. E como eu disse, o núcleo do exército, ele tem um desenvolvimento grande dentro da série. Honestamente, eu não entendi direito o que eles queriam dentro da série, porque basicamente o objetivo deles era encontrar os pilares que faziam com que o Pennywise se mantivesse dentro da cidade. E indo atrás desse objetivo deles, eles acabam tendo muitas perdas e muitas dificuldades de atingir esse objetivo, e mesmo assim eles não param, e quando eles conseguem, aí a cagada tá feita, né? Não tem como voltar atrás. Sinceramente, eu não consegui entender essa obsessão deles, se eles achavam que poderiam controlar a criatura de alguma forma. Pensando bem, eu acredito que era isso, porque a gente tem um personagem ali que é o Dick Hallorann, que ele tem um poder ali que meio que de previsão, assim, de tentar saber onde é que estão os pilares, de tentar descobrir o que aconteceu com o palhaço e a cidade em ciclos anteriores. Só que ele nunca é um poder muito bem estabilizado. Ele começa como uma pessoa, falando especialmente do Dick Hallorann, ele começa como uma pessoa bem estabelecida, bem segura de si, e ele vai perdendo isso durante a série, cada vez mais ele vai decaindo, assim. E o exército, ele continua nesse objetivo de tentar achar os pilares, e aí as coisas meio que entram em contrapartida, assim, né? Porque enquanto o Hallorann tá nessa queda, assim, o exército continua no objetivo, e aí as duas coisas não se combinam ali. E aí, quando estoura a merda no final lá, já não tem mais controle, já não tem o que fazer. O Dick Hallorann basicamente tem que mudar
a perspectiva dele, tem que sair desse núcleo do exército ali. Ele é forçado, né, já porque ele já tá meio sem força, assim, já tá muito debilitado, ele já não consegue mais diferenciar o que é real do que não é. Então esse núcleo aí do exército, que eu não queria falar muito, eu acabei falando demais aqui, eles acabam sendo extremamente inúteis, assim. Eu realmente não gostei desse detalhe, mas eu acho que tudo isso tem uma participação do próprio Witch, né? Ele entra na mente das pessoas e faz com que as pessoas tenham medo, ajam por medo, e eu acho que é aí que é o principal trunfo dele, né? Ele age no medo das crianças, no medo da população e, consequentemente, no medo dos militares também, fazendo com que eles tomem essas atitudes aí, né? E falando do Major, ele surge como um dos meus personagens favoritos, porque ele teve um acidente na guerra em que ele machucou lá uma parte da cabeça, ele bateu uma parte da cabeça lá, exatamente onde as pessoas sentem medo. Ele danificou essa parte do cérebro dele, e aí ele não sente medo. E o Witch, como eu falei, ele se baseia exatamente no medo, né? Quando a série estabelece isso, eu vibrei muito na hora, eu fiquei assim, pô, ele é o candidato perfeito pra acabar com o Witch, né? Só que a minha empolgação com a série e com o personagem me deixou cego pro que viria depois, né? Porque, obviamente, eles mostram um candidato perfeito para acabar com a ameaça. Quer dizer que ele não é basicamente o candidato em si, né? Eles vão subverter isso aí, eles vão mudar isso durante a série, mas eles querem que a gente acredite nisso. É por isso que tá ali o elemento na série, por isso que ele aparece como o principal personagem, ou salvador ali, que vai conseguir acabar com o Witch. Só que isso aí, obviamente, se vai se perdendo com o tempo, assim, e eu, na empolgação, não percebi isso, fui perceber no final da série. Então vocês, não sei se vocês vão ter a empolgação que eu, porque pode ser até meio aleatório, assim, mas eu acho que vocês vão conseguir entender melhor de que ele faz parte da resistência, vamos dizer assim, mas ele ainda precisa ser convencido, né? Porque ele tá a trabalho do exército ali, sendo manipulado de certa forma até certo período, e aí ele precisa de um tempo diferente para acordar disso, né? Para conseguir sair dessa manipulação que o exército faz sobre ele. Bom, eu falei do Will, que é o filho, falei do Major aí, que é o Leroy, e tem a mulher dele, né, a Charlotte, que aparece junto com o Will no segundo episódio. Eles são introduzidos no segundo episódio, e ela também é uma personagem que eu gostei muito, porque ao contrário do Major aí, do Leroy, ela é uma personagem que ela não aceita muito as coisas como elas são, especialmente quando se trata de injustiça, né? E sendo uma família negra dentro de uma cidade como Derry, onde o medo e o preconceito vivem muito, ela acaba presenciando muitas coisas, alguns acontecimentos assim, que mostram que a cidade não tá nem aí para as coisas ruins que acontecem, né? Exceto quando é alguma pessoa de cor fazendo alguma coisa errada, né? Se tiver alguém para colocar a culpa, é uma pessoa de cor que vai sofrer as consequências, que é o que acontece com o Hank Grogan, que é um outro personagem da série, e que a Charlotte entra para tentar ajudar ele e tentar fazer justiça por ele, né? Porque ele é preso injustamente, acusado por um crime que ele não cometeu dentro do cinema onde ele cuidava. E então a Charlotte, ela se torna uma das minhas personagens favoritas, basicamente por isso, assim, porque ela não se contenta em ver as coisas erradas, e esse é um motivo basicamente por que eles se mudaram de cidade, né? Eles vieram para aquela cidade ali de Derry porque eles tiveram problemas em outros lugares, porque a Charlotte, ela é assim, ela é essa, vamos dizer, essa ativista, assim, que não deixa as coisas
erradas como elas são, e eu gosto dessa personagem exatamente por isso. Bom, a série ela tem realmente muitas cenas boas de terror. Ela é uma série que tem um pouco de drama, na verdade tem bastante drama, tem um pouco de humor. É uma série que equilibra muito bem tudo. Porém, eu acredito que algumas pessoas podem achar a série um pouco lenta em alguns episódios, ou talvez que existam muitos núcleos, né, dentro da série. E eu entendo esse pensamento, principalmente porque a série ela é bem fiel ao material original, né? O livro do It é um livro bem grande, assim, e é difícil, né, a gente contar uma história inteira dentro daquela temporada ali, ou contar, no caso, a história de um ciclo dentro da temporada, né, já que os filmes contam as outras partes dos outros ciclos, né, e as outras temporadas vão contar ciclos anteriores, né, dos ataques e do surgimento do It, né. Só que no meu ver, assim, eu gostei da série, não tenho uma reclamação quanto a isso, porém, como eu falei, eu entendo quem se sinta um pouco perdido. E já sobre algum tipo de lentidão, assim, ao meu ver não incomoda, porque a série ela toma algum tempo, assim, para mostrar que alguns acontecimentos que virão mais pra frente, eles precisam desse período de transição, essa calmaria antes da tempestade, sabe? Essa preparação do terreno, vamos dizer assim, para que o acontecimento que venha a seguir não fique assim tudo tão junto um do outro, tantos acontecimentos, né? Todo episódio tendo ação, assim, a gente precisa desses episódios mais calmos, assim, eles têm um desenvolvimento, eles têm algumas conversas ali, por mais que eu entenda quem se sinta assim meio enrolado, eu acabo gostando mesmo assim da série. A interpretação dos personagens ali, todos ótimos, especialmente o núcleo das crianças, como eu falei, a família aí do Will, o Will, a Charlotte e o Leroy, e especialmente o Bill Skarsgård, que interpreta o Pennywise. Eu gostei muito porque, além dele dar uma continuidade, mais camadas pro próprio Pennywise, eles desenvolveram também a história anterior, né? Quem o Pennywise se baseou para ele ter aquela figura, assim. Ele também estabelece por que o Pennywise ataca especialmente as crianças, além do medo óbvio que as crianças têm quando são mais novas, né? Ele tem uma motivação maior por trás disso, então eu gostei desse desenvolvimento. Gostei da atuação do Bill, que pra mim sempre manda bem. Ele já fez há pouco tempo agora o Nosferatu, né? Inclusive ele disse que achou que seria o último monstro dele e que ia parar por aí. Fiquei muito feliz com o retorno dele, com a história que o background, né, que deram pro personagem, assim, em quem ele se baseou, a imagem dele, assim. E se eu tivesse que dar uma nota da série, um sólido 8,5, assim, porque realmente é uma das melhores séries que eu já vi nos últimos tempos. Aí o desenvolvimento é muito bom, a história é boa, a direção é maravilhosa, o pessoal ali, o Andy Muschietti, mandou muito bem, e é uma série que eu super indico pra vocês. Espero que quem assistiu a série tenha curtido. Comentem aqui qual cena vocês gostaram mais. Se você não assistiu e vai assistir, comenta aqui a expectativa de vocês, o que vocês acham o que vocês esperam da série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Deixem um like, comentem aqui, se inscrevam no canal. E a série é original e está disponível na HBO Max. É isso aí, pessoal. Valeu, até mais!